Os russos capturaram o assentamento de Dovrank, perto da fronteira entre os oblasts de Kharkiv e Donetsk. Neskuchny, em Donetsk, também foi capturada, isso no dia 13. No dia 14, os russos também capturaram Alexandropilia, em Luhansk, e empurraram as forças ucranianas ao norte de Komi-Tchuvak. Já no dia 15, os russos capturaram Derehov, ao norte de Liman, no Oblast de Donetsk. Novoselivka ficou sob intensa pressão no momento, visto que agora só havia uma rota de escape para o sul. As forças russas capturaram Drobichev, a norte de Liman. O Estado-Maior-Geral da Ucrânia informou no dia 15 que o presidente da Ucrânia, Zelensky, nomeou o major-general Igor Ivanovich Tantsiura como novo comandante das Forças de Defesa Territoriais da Ucrânia, que é um braço auxiliar das Forças Armadas, retirando Yuri Galushkin do cargo. No dia 16, às 8h41 da manhã, o comandante da unidade Vostok da milícia de Donetsk afirmou que um acordo foi alcançado com o grupo de defensores da Azovstal sobre a rendição. Ele disse que eles vão liberar os feridos e uma posterior fonte disse que isso acontecia às 5h30 daquele dia, horário local, o que já seria aí o início dos procedimentos de rendição que posteriormente foi sendo implementado. Soldados do Corpo de Voluntários Ucranianos, grupo do setor direito, Pravi Sector, se juntaram oficialmente ao exército ucraniano numa cerimônia realizada no local, mais membros no caso, no dia 16. Os membros do 2º Batalhão prestaram juramento e passaram a fazer parte das Forças Armadas da Ucrânia. A milícia popular de Donetsk capturou no mesmo dia Novoselivka Druha, dando um duro golpe na rota de linha de suprimentos na vila de Kamianka. Um movimento para cercar, circundar, envelopar a Avdiivka poderia se iniciar dentro dos próximos dias, a partir do dia 16. Continuando aí na questão da rendição da Azovstal, no dia 16, mais para a noite aqui no horário de Brasília, de acordo com a mídia russa, cerca de 10 ônibus e 300 soldados ucranianos deixaram a fábrica de Azovstal. Soldados feridos foram sendo levados para Novoazovsk, outros para Yelenivka ou Yelenov. Zelensky se dirigiu à nação sobre Mariupol na mesma noite, iniciando aí a rendição do Azov na Azovstal, dizendo que a missão dos soldados foi completada e que na verdade isso era uma evacuação. Mais tarde, o Estado-Maior disse que as forças de Mariupol completaram a missão e os comandantes de suas unidades no complexo da fábrica receberam ordens para salvar vidas, no caso reconhecendo a derrota. Ontem, o Ministério da Defesa da Rússia disse que quase cerca de 2.000 militares ucranianos tinham já se rendido ou, entre aspas, evacuado da Azovstal. No mesmo dia, houve um ataque de mísseis, provavelmente Kalibr, russos, que foi informado em Odessa. De acordo com fontes russas, esse ataque foi feito contra uma localidade contendo equipamentos militares estrangeiros de países da OTAN. Então, no dia 17, fontes locais e moradores relataram tiroteios e explosões em Serelina Buda, no Oblast de Sumy, com confrontos na fronteira por horas. Os ucranianos alegam que as forças russas tentaram entrar a partir de Suzenka, mas foram rechaçados. No mesmo dia, o 169º Centro de Treinamento em Desna
Oblast de Chernihiv, das forças terrestres da Ucrânia, um centro de treinamento de tamanho de uma divisão, foi alvo de uma série de mísseis russos. Segundo os russos, algumas unidades das forças de defesa territorial do país estariam sendo treinadas lá. As fontes ucranianas negam que o local servia de treinamento para a unidade das forças de defesa territorial. De acordo com os ucranianos locais, 8 mortos, porém, de acordo com fontes russas, 300 militares morreram nesse ataque. Este vídeo, muito compartilhado por canais russos e pró-russos, entre outros, páginas de geopolítica, que foi compartilhado, estaria aí demonstrando onde a 115ª Brigada de Defesa Territorial Destacada da Ucrânia, sediada em Zhytomyr e que foi enviada a Mykolaiv, estaria culpando o comando por ter ficado aí sem munição, comida, combustível, chegando ao limite e perdendo a vontade de lutar. Não seria, em tese, a primeira brigada a promover esse tipo de desistência em vídeo. As forças russas, no dia 18, capturaram Novosvanivka, Kalino-Popasna e Rodzivka, ao sul e sudoeste de Popasna, onde eles estariam realizando avanços significativos na área. Forças russas capturaram o assentamento de Orykhov, em Luhansk, na direção sul de Severodonetsk. Os ucranianos recuaram para Rilsk, onde tentam construir linhas de defesa e construir uma resistência. Os russos aproveitaram a oportunidade para erguer a bandeira do estandarte da vitória no assentamento. Segundo as autoridades ucranianas, em Kharkiv, as forças locais fizeram uma ponte sobre o rio Donets em 2 eixos, se mobilizando em um considerável contingente através do próprio rio, atacando os russos a cerca de mais ou menos 66 quilômetros a nordeste de Kharkiv e realizando ataques em Zarishny. Fontes ucranianas informam que Zarishny foi capturada pelos ucranianos, pelos mesmos, né? Os russos alegam que estão realizando recuos táticos nessa frente, como parte de frentes aí de distração, como parte do conceito de guerra de manobra. Os ucranianos entraram em Dementivka, oblast de Kharkiv, e que fica bem onde está aí circulado na imagem em azul, e a área contornada em vermelho é a área controlada pelos russos dentro aí dessa imagem. Algumas fontes locais afirmam que a área teria sido capturada, mas nada que ainda pudesse ser confirmado. Os pró-russos informam a captura pela milícia da República Popular de Luhansk, pelos russos de Volodymyrivka, Tripilia, Komityuvka, Vrubivka e Zolot. Os ucranianos ainda alegam que ainda há combate nas imediações, somente em Zolot. A milícia de Luhansk, ontem à noite, capturou Toshkivka. A milícia de Luhansk, ontem também capturou Druzhba e Nova Kamianka, em Donetsk. Os russos teriam lançado o contra-ataque inteiro novo a Kharkiv. Alguns canais pró-russos falam sobre a captura desse local pelos russos, o que ainda não pode ser confirmado. E ainda há informações de combates em andamento na área.
Só algumas coisas a serem esclarecidas é a questão dos armamentos da OTAN. Que a gente estava falando no primeiro episódio do podcast lá da Ucrânia e Rússia, que eles ajudam apenas em lutas táticas de pequeno porte, mas não nas lutas de grande porte, que aí você tem o uso da artilharia, do apoio aéreo e afins. Bom, recentemente, que a gente até falou ali, questão da linha de suprimentos, que, por exemplo, um tanque sem combustível é a mesma coisa do que nada. O combustível, de certa forma, tem entrado na Ucrânia, né? E tem abastecido alguns tanques vindos de fora para os ucranianos, como os tanques T-72 da Polônia, o que essa entrada aí de pequenas quantidades de combustível para as forças ucranianas poderia mudar um pouquinho a realidade dos ucranianos, a resistência, né, dos ucranianos contra os russos. Isso não quer dizer que os russos vão perder a guerra por causa disso. Porém, isso pode aí gerar um cenário um pouco mais positivo para os ucranianos, os russos que teriam que interditar essa entrada de armas dentro da Ucrânia de uma forma ainda mais eficiente do que já tem feito, né? A gente vê o impacto dos mísseis aí nos armazéns contendo munição, etc. E uma outra questão é a questão de desnazificação que a Rússia proclamou no início da operação, né, da invasão. E aí há uma certa diferença entre os objetivos militares da Rússia, que de certa forma vêm sendo atingidos, e os objetivos políticos. Desnazificação seria desmantelamento, de todos os partidos e grupos políticos alinhados a ideologias nazistas ou neonazistas no país, o que significaria você ter um controle sobre todo o território ucraniano para que isso seja feito. A gente não sabe ainda se a Rússia realmente pretende ter uma fase 3 ou 4, tomar mais localidades, mas se eles ficarem apenas no Donbass, esse princípio vai ficar meio sem sentido, porque você ainda tem unidade do Azov, como a Kraken, em Kharkiv, você tem unidade do setor direito em várias áreas da Ucrânia, como em Lviv, ou Lvov, Kharkiv, na linha de frente, você tem o batalhão Aidar em outras áreas, você tem o C-14, você tem os Loboda, enfim. Então, na verdade, teria aí que ter um controle sobre o resto do território. Só capturar e derrotar e julgar aí o Azov e Mariupol não vai ser uma desnazificação de fato, né? Então a gente precisaria ver aí o que os russos estão planejando, se eles pensam ter uma fase 3 ou fase 4. Quanto à questão da desmilitarização, a Rússia até que está fazendo um bom trabalho, porque boa parte da infraestrutura militar da Ucrânia foi destruída, está sendo ainda destruída, principalmente depósitos de combustíveis, centros de treinamento, lugares que sediam aí os voluntários estrangeiros, que eles chamam de mercenários, etc. Nesse sentido, eu diria que eles estão aí fazendo um bom trabalho.